Bom dia, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 97. Salmo que foi parte da liturgia do nosso culto ontem. Salmo 97. Tem por título A Majestade e o Domínio de Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 97, a majestade e o domínio de Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhes consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele entendimento na sua palavra. Querido Deus e Pai, diante de nós está a tua santa palavra, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos avive a partir dela, Senhor Deus. Que essas palavras façam morada em nossos corações, que o Senhor, pelo Espírito Santo, aplique essas verdades às nossas vidas, e essa oração te fazemos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. As afirmações que nós ouvimos, elas têm o poder de mudar a forma como nós pensamos. Repito, as afirmações que nós ouvimos, elas têm o poder de mudar a forma que nós pensamos. Quantos de nós nunca mudamos a forma de enxergar alguém quando nós ouvimos algo acerca dessa pessoa? Ou quem nunca viu uma situação delicada de uma outra forma quando ouviu opiniões sobre esta situação? As afirmações que nós ouvimos, elas têm poder de mudar a forma que nós pensamos. O físico e matemático Isaac Newton, com as suas afirmações feitas há mais de 300 anos atrás, ele conseguiu influenciar até hoje escolas e universidades de todo o mundo. Quem de nós não sabe o que é a gravidade? Ou quem nunca ouviu falar sobre isso? Ou quem aqui não conhece aquela frase que diz assim: toda ação tem uma Reação. Vocês completam, porque o maior cientista, na opinião de muitos, ou o gênio do século XVII, com as suas profundas e belas afirmações, ele conseguiu mudar para sempre a forma como todos nós enxergamos o mundo. O salmo que nós lemos, ele também está encharcado das mais profundas e belas afirmações. Afirmações que enchem os nossos olhos de alegria, que enchem o nosso coração de temor. Quem as disse? Quem afirmou isso? Nós não sabemos. O autor aqui ele é desconhecido, não é identificado. O que nós inferimos é que certamente ele era do povo de Deus, porque não existe nenhuma afirmação desse salmo que não tenha sido dita em outro momento das Escrituras. O que nós vemos aqui é que, entre aspas, não há nada de novo neste salmo. O salmista simplesmente descreve a majestade do Senhor com base em outras passagens, com base nos Salmos, no Êxodo, em escritos do profeta Isaías. E você bem sabe que os Salmos eles foram escritos para serem cantados pelo povo de Deus. Esse Salmo ele faz parte de um grupo de Salmos. Os grupos de Salmos, o mais conhecido provavelmente seja aquele grupo, os Salmos de Aleluia.
começam e terminam com a expressão aleluia. Então eles têm um padrão. Qual é o padrão desse salmo aqui? Do salmo 93 até o 99, eles formam um grupo de salmos que tem a sua ideia central, a adoração ao Deus, que Ele é rei sobre toda a criação. E embora eles tenham sido escritos separadamente, eles foram reunidos, porque eles estão centralizados em uma afirmação. Uma afirmação que é muito mais antiga do que a de Newton e muito mais poderosa e influente do que a dele. E a afirmação é esta: reina o Senhor. E cientes disso, eu gostaria de meditar com os irmãos no tema: a majestade do Rei Altíssimo. Repito, a majestade do Rei Altíssimo. E eu quero mostrar aqui como a ação deste Rei em revelar a sua majestade, ele causa diferentes tipos de reações. O tema da mensagem de hoje é a majestade do Rei Altíssimo, e eu quero destacar aqui 3 reações diante de toda esta majestade. E a primeira reação é essa: a reação de toda criação. Está aí no verso 1, leia comigo. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nós estamos falando de reações diante da majestade do Senhor. Mas o que é majestade? O que significa ser majestoso? Nada mais é do que um caráter de alguém que se mostre grande, que ele é capaz de inspirar nos outros a adoração, a veneração, que é capaz de inspirar nos outros esse admirar. E o nosso Deus é assim. Nós cantamos isso: grandioso és tu. E por isso nós tememos e trememos diante dele. E como mencionado, esse salmo é fundamentado a partir de uma breve afirmação: reina o Senhor. Repita comigo: reina o Senhor. Mais uma vez: reina o Senhor. Nunca canse de repetir isso, porque esse é o princípio da sua majestade. O Senhor é rei. E essa afirmação aqui não diz que o Senhor reinou em algum determinado momento da história, ou que o seu reinado ele está agendado para algum momento no futuro. Não. O Senhor, ele é rei hoje. Louvado seja Deus por isso. Diante dessa verdade, o que deve acontecer? Verso 1: regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Essa expressão, as muitas ilhas, ela é a favorita do profeta Isaías quando ele quer falar sobre os confins da terra, os lugares mais distantes. Então, o salmista, após declarar a realeza do Senhor, ele faz um convite a toda a criação, para que ela se alegre no conhecimento de que o Senhor é rei. E então essa majestade ela vai começar a ser descrita. Observe, o profeta Isaías, ele vai dizer que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse trono, ele é descrito aqui no verso 2, como tendo por base justiça e juízo. O salmista afirma que justiça e juízo são a base do seu trono. Pense aqui na figura de uma casa em construção, figura muito usada. Pense aqui no seu fundamento, no seu alicerce. Todas as paredes que são levantadas, todos os andares que são edificados são construídos sobre o fundamento, sobre a base, sobre o alicerce. Da mesma forma que o salmista está dizendo aqui, o Senhor só pode agir em conformidade com essas virtudes. O Senhor só pode agir em conformidade com esses atributos. O Senhor é justo juiz. O Senhor, ele julga o mundo com justiça, os povos com equidade. E esse trono, que tem por base justiça e juízo, ao redor dele pairam nuvens e escuridão. Verso 2: nuvens e escuridão o rodeiam. Observe a forma gloriosa que o salmista descreve a majestade do Senhor. No verso 3: adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. Imagine agora a cena: o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ao seu redor estão nuvens escuras, densas trevas, escuridão de fato. Aqui os comentaristas eles entram em consenso em dizer que isso é uma proteção aos nossos olhos. O comentarista Alan Harmon, ele afirma que a sua glória é tal que ela precisa ser velada à vista humana, para que não se lhe ofusque os olhos. Ninguém jamais viu a Deus. João 18. Mas alguém vai dizer: Moisés viu a Deus. Não. Moisés viu apenas uma pequena parcela da glória do Senhor. Nem mesmo Adão, antes de pecar, ele chegou a ver a completa majestade do Senhor. 1 Timóteo 6,16: homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a Deus. E aí, quando Isaías vê uma parcela da majestade do Senhor, ele entra em colapso e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sendo homem de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei. Então as nuvens aqui, elas servem para
homens, os olhos dos homens, da santidade do Senhor. Ao mesmo tempo que essa santidade é expressa no fogo que consome seus inimigos, nos relâmpagos que trazem luz ao mundo. Essas são imagens da majestade do Senhor, que podem ser incomuns a nós hoje, no nosso contexto, mas elas eram vívidas e familiares para o povo de Israel. O próprio Deus se apresentou dessa forma no Monte Sinai na entrega da lei. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Eles vão narrar isto, que todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, monte fumegante. O Senhor falou ao povo do meio do fogo. O Senhor falou ao povo do meio da nuvem e da escuridão. E o povo ouviu a voz do Senhor do meio das trevas, enquanto o monte ardia em fogo. Os israelitas, quando cantavam esse Salmo 97, eles se lembravam justamente disso, da majestade do Rei Altíssimo. E então o salmista continua, verso 4, parte B, ele vai dizer que a terra os vê e estremece. Verso 5, derretem-se como cera os montes. Aqui está, meus irmãos. Esta é a reação da criação diante da majestade do Rei Altíssimo. A terra vê a glória do Senhor e estremece. Os montes, que na literatura judaica eles simbolizam tudo que é de mais estável, firme, inabalável, esses montes se derretem como o quê? Como cera. Pense na imagem de uma vela que derrete ao ponto de gotejar. E por que os montes reagem dessa forma? Porque eles estão na presença do Senhor de toda a terra. E eu quero aplicar isso aqui trazendo 3 breves alertas para todos nós. O primeiro é um alerta contra a irreverência. Certa vez puxaram a minha orelha contra a irreverência aqui mesmo na capela, e isso na verdade foi algo muito importante para mim. É importante pensar, será que diante dessa majestade que faz a terra estremecer, será que diante dessa majestade que faz os montes derreterem como cera, será que essa majestade do Senhor, ela tem me causado o mesmo sentimento? Será que na presença do Senhor, assim como toda a criação, eu tenho tremido? Será que nós temos nos apresentado ao Senhor com a devida e total reverência? O Senhor não merece que ofereçamos nossos momentos de culto maculados pela irreverência. Será que aqui dentro da capela nós temos nos dispersado em outras atividades celulares ou qualquer que seja o intuito? Será que nós temos sido irreverentes dessa forma? Ou talvez não, talvez nós nem sejamos irreverentes de forma tão visível, mas no nosso coração a gente despreze a mensagem que está sendo pregada, ou a gente despreze a pessoa que está trazendo a mensagem. Então isso é um alerta claro, a reverência diante do Rei de toda a terra. Cabe aqui também um alerta contra a insensibilidade. O primeiro versículo ele vai falar, vai nos impelir a nos regozijarmos, a nos alegrarmos. Por quê? Porque o Senhor reina. Será que isso tem de fato nos trazido alegria? Será que nós conseguimos desfrutar do conforto que é garantido a nós que somos povo exclusivo desse Rei? Ou será que nós temos vivido em constante amargura, infelicidade, rancor? Não conseguimos ter sensibilidade ao reino dos céus? Cabe aqui também um alerta contra a insegurança. Se Deus é soberano, reina sobre todas as coisas, se toda a criação se abala diante dele, por que nós, o povo desse reino, vamos nos abalar por coisas meramente fúteis, pífias, passageiras desse mundo? Por que não lançar ao Senhor as nossas ansiedades e problemas? Filipenses 4,6 nos diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas que diante do Senhor sejam conhecidas todas as suas petições. A majestade do Rei Altíssimo, ela causa reação sobre toda a criação, de fato. Mas o texto, ele ainda vai nos mostrar uma outra reação, a reação dos ímpios. Verso 6, leia comigo. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Essa afirmação aqui, ela relembra o conhecido Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus. Isso aqui aponta para a revelação geral, por meio da criação, todos os povos chegam ao conhecimento da glória do Senhor. Mas se todos os povos chegam ao conhecimento da glória do Senhor, aqueles que, verso 7, servem a imagem de escultura, aqueles que se gloriam de ídolos, são indesculpáveis diante do Senhor, palavras do próprio apóstolo Paulo. Os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade, elas são reconhecidas
percebidas, notadas, observadas por meio das coisas que foram criadas. Então os idólatras, eles são indesculpáveis diante do Senhor, porque tendo a compreensão que há um Deus, eles preferiram adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Portanto, eles serão o quê? Verso 7, eles serão confundidos. E aqui a palavra no original hebraico, ela tem dois sentidos. Confundidos significa primeiramente se envergonhar. E por quê? Porque diante da majestade do Rei Altíssimo, os idólatras olham para os seus ídolos e eles percebem o óbvio. Eles são feituras, criação de mãos humanas. Salmo 115 vai nos dizer que eles têm boca e não falam, nariz e não cheiram, ouvidos e não ouvem, olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não andam, som nenhum lhes sai da garganta. No final, eles são apenas obras das mãos de homens. Mas o outro sentido, para confundidos, é dizer que eles serão desapontados. E por quê? Porque nenhum ídolo feito por mãos humanas, ele tem o poder de salvar aquele que o cultuou. Isaías 45, 20, um versículo muito bom, ele vai dizer que nada sabem os que fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então, claramente, os idólatras serão confundidos, envergonhados, ficarão desapontados, porque até mesmo os seus falsos deuses se prostrarão diante do Rei Altíssimo. Você se lembra da história do falso deus Dagon? No 1 Samuel 5 vai dizer que após os filisteus vencerem uma batalha contra o povo de Israel, eles pegam a arca e colocam na casa de Dagon. E aí eles saem e retornam na madrugada do dia seguinte, como Dagon estava prostrado diante da arca do Senhor. Então eles não conseguem compreender o significado daquilo, levanta Dagon e eles retornam no dia seguinte, como Dagon estava prostrado diante do Senhor. Mas tinha um detalhe, dessa vez as suas mãos e a sua cabeça haviam sido cortadas. Para o povo de Deus, o se prostrar com o rosto em terra é um sinal claro de submissão. Nós vemos isso claramente nos profetas, né? Mas aparentemente os filisteus não entendiam isso. Então o Senhor ele faz de uma forma que eles entendiam. É uma prática militar, uma prática bélica, cortar a cabeça e as mãos dos inimigos derrotados. É o mesmo que acontece com um filisteu muito conhecido, um filisteu chamado Golias. Quando Davi derruba, o que é que ele faz? Ele corta a sua cabeça. Então, os filisteus haviam insistido em levar glória ao seu falso Deus. Mas agora, de uma vez por todas, ele estava declaradamente derrotado e humilhado diante do Senhor. O salmista não mente quando ele afirma no verso 7, prostrem-se diante dele todos os deuses. Diante da majestade do Rei Altíssimo, até os falsos deuses se prostram. Essa é a reação dos ímpios. Eles serão confundidos. E a reação dos seus falsos deuses é essa. Eles ficarão prostrados. E diante dessas verdades, como é que a gente aplica isso aqui para a nossa vida? Eu quero trazer outros dois alertas. Agora um alerta contra a indisposição. A gente sabe que os céus revelam a Deus de um modo geral. Mas a revelação suficiente, a revelação geral ela não é suficiente para nos comunicar palavras de vida. Você não observa as árvores, as estrelas, o mar e compreende o seu pecado, a necessidade do Salvador. Não. A revelação ela só nos habilita a sermos indesculpáveis diante do Senhor. Então a gente sabe a necessidade da revelação especial, da palavra de Deus, de comunicar de fato as palavras de vida. Essa é suficiente para levar o pecador à paz com Deus. Então onde está a nossa disposição para proclamar essa boa mensagem, esse Evangelho? Se os céus, que são a criação inanimada do Senhor, se eles proclamam a sua glória, porque nós, imagem conforme sua semelhança, não proclamaríamos? Cabe a nós, então, seguirmos o imperativo do Salmo 96, o Salmo anterior, verso 3, que diz, anunciai entre as nações a sua glória. E seja então essa a nossa postura. Cabe também um alerta contra a idolatria. Nós estamos falando sobre falsos deuses. Esse Salmo declara a superioridade do nosso Deus sobre os ímpios, sobre os falsos deuses. Mas seria infantilidade, ou como diz o Matuto, o nordestino, isso é coisa de menino, achar que somente os ímpios cultuam falsos deuses. A pergunta é, quais são os nossos deuses? Preste atenção, a fé nos deuses, ela rege a forma como os devotos agem. Então, será que o dinheiro ele tem orquestrado as nossas vidas?
Será que os nossos relacionamentos eles têm guiado as nossas decisões? Será que o nosso ego ele tem ditado a forma de fazer aquilo que nós fazemos? Nós certamente ficaremos desapontados e envergonhados se estivermos guardando qualquer falso Deus. A majestade do Rei Altíssimo, ela causa reações em toda a criação, sim, nos ímpios, de fato. Mas o Salmo ele ainda vai nos mostrar uma terceira reação. A reação dos justos. Verso 8, leia comigo. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Quem é Sião? Sião é o nome de um monte em Jerusalém que foi conquistado por Davi, logo foi intitulado Cidade de Davi. O termo Sião ele passa a designar a terra prometida em alguns momentos, passa a tomar a figura de toda Jerusalém. Então, o comentário de Shechem, ele vai dizer que Sião é o lugar da manifestação da presença do Senhor, é a capital da adoração sagrada. E quem são as filhas de Judá? A tradução NVI vai traduzir por cidades de Judá. Então, esse verso ele faz menção a Sião como capital e as demais cidades de Judá. Esses termos, Sião e filhas de Judá, são usados pelo salmista para fazer uma distinção com os ímpios. Eles aqui se referem aos justos. Então, os justos, o povo desse Rei Altíssimo, como eles devem reagir à sua majestade? Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam. E qual a motivação desse júbilo, dessa exultação? Verso 8. Por causa da sua justiça. Onde os justos veem essa justiça? Na promessa do verso anterior, na promessa de que certamente os ímpios, os idólatras, os inimigos do Senhor, eles serão envergonhados, desapontados, na certeza de que os falsos deuses se prostrarão diante desse Rei Altíssimo. Observe o verso seguinte, verso 9. Pois tu, Senhor, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Como já exposto antes, o Senhor é superior a qualquer falso Deus. O Senhor é o Rei Altíssimo. E essa expressão Altíssimo é muito conhecida por nós. O hebraico é Elion. Muitos de nós já ouvimos isso. E vai sempre significar a mesma coisa. O mais alto, superior, o que está acima de tudo. E por isso os seus santos o louvam. Por isso o seu povo reage dessa forma. É com alegria, com regozijo, com louvores. Essa é a reação dos justos diante da majestade do Rei Altíssimo. Mas o salmista ele não se satisfaz em apresentar as distintas reações. Ele agora quer ensinar a você que canta, a você que ouve esse salmo, como você deve reagir a essa majestade. Versos 10, 11 e 12. Vamos ler todos juntos? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Que nós possamos tomar isso como aplicação. Trago outros dois alertas. Que nós estejamos em alerta contra o mal. O mal aqui, do verso 10, ele significa absolutamente qualquer coisa que esteja nos caminhos contrários ao nosso rei. E quanto a isso, qual é o nosso sentimento? Nosso sentimento deve ser este: detestai, sinta aversão, repulsa, nojo, repugnância, ódio. Expulse do seu caminho tudo aquilo que é mal. Busque distância daquilo que é pecado. Esse alerta é também um convite a abraçar a santidade, a buscá-la. Você tem conseguido buscar a santidade? Você tem conseguido se apartar, detestar os caminhos maus? Você tem recebido a graça do Senhor e tem vencido o seu pecado? Se você tem sentido vitórias constantes sobre o seu pecado, louve ao Senhor. Se não, busque em oração a graça do Senhor para isso. E mais, se você tem conseguido de fato viver em santidade, busque o próximo passo. Ajude o seu irmão que tem debilidades, dificuldades, deficiências. Que essa seja a nossa postura, porque nós somos o povo de Deus reagindo à sua majestade. Então, que sejamos também o povo de Deus vencendo o pecado e ajudando os nossos irmãos. Cabe também um alerta contra a ingratidão. O Senhor guarda a alma dos seus santos. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós estamos seguros
cuidados desse rei que diante da criação, vê toda a criação se desmanchando como cera. Nós estamos sob o cuidado desse rei. E esse rei nos livra das mãos dos ímpios. O verso 11 vai nos dizer: difunde-se luz e alegria para o justo. Esse difunde-se, essa expressão, ela significa semear. O que o salmista está dizendo é que esse rei ele tem semeado raios de luz na frente dos passos do seu povo. Esse rei tem semeado alegria nos corações do seu povo. Esse rei tem guiado e alegrado o seu povo. Aleluia. Como então você e eu, como então nós precisamos reagir diante desse rei? Verso 12, com gratidão. É com gratidão que o salmista nos ensina. É com alegria, alegrai-vos no Senhor, justos. Dai louvores ao seu santo nome. Essa deve ser a sua, a minha, a nossa reação diante da majestade do Senhor. E eu quero concluir questionando: quem é este rei altíssimo? Quem é este que há de vir julgar a terra? Quem falou a Moisés de dentro das chamas? Quem no meio da travessia do Mar Vermelho se pôs entre Israel e os egípcios com uma coluna de nuvens escuras? Quem Isaías viu assentado sobre um alto sobre o trono? A quem da tribo de Judá foi prometido o cetro para sempre? A quem é o rei que descende de Davi, cujo reino está firmado eternamente? Quem é o rei que virá no cavalo branco e que se chama fiel e verdadeiro? Quem é o rei que em sua coxa está o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Convido você então a se alegrar, porque Jesus é o nosso Rei Altíssimo. Convido você a louvar esse Rei majestoso, que possamos então nos portar com reverência diante dele, que por amor ao seu sacrifício e que por temor à sua realeza possamos detestar o mal e por fim, como o seu santo povo, possamos louvar o seu santo nome eternamente. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então eu convido você a se colocar de pé, abrir novamente o seminário no hino 26 e como um ensaio para esse momento de louvor que será eterno, que possamos cantar a última estrofe com o refrão.